Segunda Pedro é a continuação do livro anterior, mais uma carta escrita para aconselhar os cristãos sobre diversas coisas, feita em 3 capítulos pelo apóstolo do título pouco antes de sua morte. E aqui ele exorta os fiéis a se manterem firmes na fé em Cristo mesmo em meio às dificuldades, e também o cuidado com falsos ensinamentos. Assista até o final para conhecer mais sobre este livro. Pedro inicia sua carta lembrando que, por meio de Jesus Cristo, Deus nos chamou para participar da sua natureza divina. Isso significa não apenas desfrutar da vida eterna, mas também compartilhar do seu amor, da sua santidade e de sua justiça. Porém, essa dádiva tão grandiosa requer uma resposta ativa e contínua ao longo da vida. Aceitá-la significa assumir o compromisso de desenvolver virtudes que refletem a natureza divina. Pedro lista 7 características essenciais que devemos cultivar, começando pela fé e seguida da virtude moral, do conhecimento, do autocontrole, da perseverança, da piedade e do amor, que, segundo Pedro, completa todas as outras. Como Jesus ensinou, o amor consiste em se devotar ao bem do próximo sem esperar retorno ou medir esforços. Ao amar dessa maneira, compartilhamos da própria vida de Deus e revelamos seu caráter ao mundo. Pedro então explica a razão de estar escrevendo essa carta. Ele sabe que sua morte está próxima e deseja deixar um registro permanente de seus ensinamentos para as futuras gerações. Ele quer garantir que os cristãos tenham uma base sólida na verdade, especialmente diante das ameaças representadas por falsos mestres que distorcem os ensinamentos de Jesus. Esses mestres espalham dúvidas, questionando a autenticidade da mensagem apostólica e negam a volta de Cristo. Para responder a essas críticas, Pedro oferece um testemunho direto. Ele viu com os próprios olhos a glória de Jesus Cristo na transfiguração. Ele, Tiago e João estavam presentes quando Cristo foi exaltado como Rei e Filho de Deus. Esse evento é a prova concreta de que Jesus é o soberano e que, no tempo determinado, ele voltará para estabelecer seu reino. A ressurreição confirma que ele está vivo e reinando. E sua volta não é apenas uma promessa, mas uma certeza profética. Pedro lembra que as escrituras do Antigo Testamento também testemunhavam essas verdades, pois foram inspiradas por Deus e revelam seus planos eternos. A seguir, Pedro aborda as graves ameaças representadas por falsos mestres que estão corrompendo a igreja. Eles negam a existência de um julgamento final, alegando que Deus não intervirá na história humana para responsabilizar as pessoas por suas escolhas. Essa negação serve como desculpa para rejeitarem os ensinamentos de Jesus sobre santidade, moralidade e honestidade. No entanto, Pedro deixa claro que Deus sempre confrontou a corrupção com justiça. Ele cita 3 exemplos do passado: os anjos rebeldes que foram expulsos do céu, o dilúvio nos tempos de Noé e a destruição de Sodoma e Gomorra. Em cada situação, Deus agiu com justiça, julgando os rebeldes e salvando os justos, como Noé e Ló. Pedro compara esses eventos antigos ao comportamento dos falsos mestres, que desprezam a autoridade divina e usam a liberdade cristã como desculpa para satisfazer seus desejos. Ele lembra que o verdadeiro cristão é chamado a viver em liberdade, mas essa liberdade é uma oportunidade para servir a Deus e ao próximo, e não para viver no pecado. Aqueles que escolhem seguir seus impulsos acabam se tornando escravos deles. Mais ainda, conhecer os ensinamentos de Jesus deveria torná-los mais responsáveis, mas, ao ignorá-los, eles se tornam péssimos exemplos. Pedro então responde às críticas daqueles que zombam da promessa do retorno de Jesus. Eles argumentam que, desde o início da criação, nada mudou. Pedro os corrige, lembrando que mesmo Deus que criou o universo também interveio no passado para trazer julgamento e salvação. Assim como ele usou as águas do dilúvio para purificar o mundo nos dias de Noé, ele usará a sua justiça para purificar o mundo no futuro. Pedro também explica que a aparente demora de Deus em cumprir suas promessas não é negligência, mas paciência. Para Deus, o tempo é diferente do nosso. A demora serve para dar oportunidade ao arrependimento, pois Deus deseja que todos sejam salvos. Contudo, o dia do Senhor virá de forma inesperada, como um ladrão na noite. Nesse dia, os céus passarão, os elementos se dissolverão, e tudo que é corrompido será removido. O juízo de Deus levará ao surgimento de um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Esse é o futuro glorioso que o Senhor prometeu à sua criação.
Pedro conclui sua carta exortando os cristãos a viverem de maneira santa e dedicada, mantendo-se firmes na esperança do retorno de Cristo. Ele os alerta a serem cuidadosos ao interpretar as Escrituras, que algumas pessoas distorcem para justificar o pecado. Por fim, Pedro declara que sua paixão e urgência ao escrever essa carta vem de sua profunda convicção de que Deus ama o mundo e está determinado a salvá-lo através de Jesus Cristo. Esse amor divino eliminará o pecado e a injustiça, trazendo um futuro glorioso para a humanidade e para toda a criação. Assim, Pedro convida seus leitores a refletirem sobre suas vidas à luz dessa esperança, vivendo em santidade, amor e esperança firme na promessa. E assim, terminamos este resumo. Espero que você tenha gostado e aprendido mais. Que Deus te abençoe e tchau!